Meu nome é Eduardo, sou gerente de produtos do Grupo Witzler e hoje na Universidade Witzler a gente vai bater um papo sobre grupos tarifários. Ótima aula a todos! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grupos tarifários nessa Universidade Witzler, né? Esse é um assunto que tem ficado cada vez mais relevante com a adesão à economia exponencial, que ele é um produto que está entrando numa faixa agora que a gente começa a ver algumas coisas diferentes do que a gente via antigamente no mercado atacadista. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os principais grupos, as diferenças entre eles aí, o que a gente precisa saber para poder abordar um cliente que está em alguma situação um pouco diferente do que a gente está acostumado. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento prévio, né, que são materiais de apoio que vocês podem aí consultar, buscar, ou outras aulas da Universidade Witzler que podem auxiliar vocês a tirar dúvidas a respeito desse tema também. E aí a gente vai entrar um pouquinho na teoria e na prática, mostrando alguns exemplos aí dos principais grupos tarifários. Vamos lá? Bom, aqui algumas sugestões, né? Aula 37 da Universidade Witzler, que foi apresentada aí pelo Gabriel, falando sobre um pouco de adequações na migração, né? E isso mexe bastante aí com grupos tarifários também. E a gente tem um treinamento aí sobre economia exponencial que foi dado pelo Caio e fala bastante também sobre esse assunto. Além disso, caso alguém tenha paciência, tem a resolução 1000 da ANEEL, que ela é praticamente a normativa que rege toda a nossa... tudo que envolve aí tarifação de grupo A, grupo B, mercado livre, solar, então está tudo meio que condensado numa mesma resolução normativa, que é a resolução 1000 da ANEEL, que ela veio substituir outras resoluções ao longo do tempo aí que tratavam desses assuntos separadamente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de consumidores então. O que é mais comum, que é eu, você, o escritório aqui, a maior parte das empresas que a gente conhece é o grupo B, que são consumidores atendidos em baixa tensão, residenciais, né, ou comerciais, B1, B2 e B3. E quais são as principais características desse consumidor? Eles recebem energia já na tensão de consumo dos equipamentos domésticos, vamos falar assim para simplificar. Por exemplo, 220 volts ou 127 volts. Receber em baixa tensão significa que toda a tarefa de reduzir o nível de tensão da rede é da distribuidora. O seu, no caso, é só receber ali no relógio e fazer o pagamento todo mês. Mas basicamente a gente tem aqui também um pequeno diagrama de como que funciona, né, a geração de energia até o recebimento em baixa tensão. A geração de energia ela é feita nas usinas e para que nós possamos transportar essa energia com o mínimo de perdas possível, é preciso elevar a tensão aí da rede. Então, normalmente a gente trabalha com 138 mil, 215 mil volts, até 440 mil volts. Isso é levado por linhas de transmissão e ele chega na concessionária e é rebaixado aí para normalmente um nível de 15 mil volts, que é os 13.800 da rede. E fica circulando, que são esses postes na cidade que nós vemos aí, que normalmente tem 3 cabos em cima, e tem os transformadores que ficam no poste. Passa por esse transformador e chega no nível de tensão que o consumidor do grupo B usa, que é 220, 127 normalmente, né? Baixa tensão. Tirando a minha cidade de Piratininga, que lá é uma das únicas 2 cidades aqui de São Paulo que recebem 380. Bom, nós temos também o grupo A, que é o consumidor que é atendido em alta tensão. Então, se eu voltar nesse diagrama aqui, o grupo A, ele está mais ou menos aqui no meio. Ó. Ele não passa pelo transformador da concessionária, porque ele mesmo já recebe no mesmo nível que a concessionária usa para distribuir e fica a critério dele fazer essa transformação aí para baixa tensão. Mesmo porque nem sempre ele vai usar em 220 ou 380. Pode ser que ele tenha alguns equipamentos ou algum tipo de especificidade e ele precise desse nível de tensão mais alto. Mas em geral a gente está falando de pequenas, médias e grandes indústrias, né? Que normalmente é a 4, a 3A, a 2 a gente não vê muito e o AS que é subterrâneo também. Então aqui para nossa realidade nós trabalhamos bastante com o grupo A. A 4 eu diria que é 99% dos casos que a gente costuma abordar que são consumidores aí que estão atendidos até 3.500 kW de demanda contratada. Mas aqui tem alguns exemplos também, né, de atendidos em média tensão que possuem poste de transformação próprio. Pode ser um transformador no poste, pode ser um transformador subterrâneo, pode ser uma plataforma suspensa como essa aqui e pode ser também uma cabine primária. Ok, mas como que eu identifico isso na fatura? Por sorte, né, na CPFL a gente é bem didático quanto a isso, que também a maior parte das indústrias que a gente está lidando hoje é na área de concessão da CPFL. Aqui em cima, na dados da unidade consumidora, normalmente isso vem já bem discriminado como convencional, B1 residencial nesse caso, ou tarifa verde A4 comercial. Então A4, B1, B2, B3, normalmente isso é muito facilmente identificado na própria fatura.
A questão de B1, B2 e B3, eu até percebi aqui que a CPFL ela não é muito criteriosa nisso, mas normalmente o B1 é monofásico, significa que você recebe apenas uma fase da concessionária. Eu vou dar um exemplo aqui de Bauru. Aqui em Bauru a gente tem uma rede que é 220 e 127. Se eu recebo monofásico, eu só consigo colocar 127 na minha casa. Se eu recebo bifásico, eu tenho duas fases de 127, eu consigo ter uma tomada 220, por exemplo. E o B3, que é trifásico, que normalmente são comerciais ou que precisam de mais potência, ou até mesmo tem algum motor que ele é trifásico. E outra coisa que é interessante, quando você tem uma rede trifásica na sua casa, pode chegar a acontecer, como já aconteceu, não sei se foi comigo, de ter uma queda de energia na concessionária e metade da sua casa apagar e metade da sua casa não, porque normalmente cai uma fase na rede. Na alta tensão a gente tem normalmente tarifa verde e tarifa azul, que é um outro tema aí também de grupo tarifário, mas normalmente é facilmente identificado como A4, A3A ou AS em cima e no cabeçalho da fatura. E na listagem, como que eu identifico isso também? Bom, a fatura de baixa tensão ela é mais simples. Ela é uma tarifa que nós chamamos de monômia. Ela só paga por um posto tarifário e só paga pela componente de consumo. Então, o que eu usar em kWh, eu vou multiplicar por um valor de uma tarifa, que é uma tarifa em reais por kWh, independente se ela for uma componente de uso de rede ou uma componente de energia. É monômia, ela só paga pelo consumo dela. Então, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó, quantidade faturada, que é o que o cara consumiu, e eu tenho aqui uso do sistema TUG e consumo TE. São duas componentes distintas, mas ambas são pagas e faturadas pelo quanto ele consumiu, que são 176 kWh. Esse cara que não gosta muito de pagar em dia, então como a gente pode ver, ele tem outras componentes, mas se fosse um consumidor mais regular, ele teria praticamente duas linhas só na fatura. Na alta tensão a gente tem uma tarifa binômia. A gente paga não só proporcional ao consumo, mas a gente paga também por uma reserva de potência da rede, que é a demanda contratada. E além disso, existe segmentação em postos tarifários. A gente consegue identificar um horário de ponta e um horário fora ponta nessa fatura. Por exemplo, a gente tem as componentes que são relacionadas ao consumo, que é o kWh, que é igual ao que tem aqui no grupo B, que é a TUG e a TE, só que dessa vez segmentadas em ponta e fora ponta. E veja que a unidade é kWh tanto quanto aqui. Então essa é como se fosse o pedacinho do grupo B dentro do grupo A. E além disso, a gente tem uma parcela de demanda, que é a parcela da TUG por reserva de potência, que ela é em kW, ela já é uma unidade diferente dessa, e seria até... realmente como se fosse uma reserva de potência da rede. Como eu sou responsável por reduzir o nível de tensão, eu tenho o meu transformador, está relacionado com o tamanho do meu transformador, essa componente, e não com a energia que eu consumo diretamente, tá? Indiretamente sim. E tem também aqui uma parcela de reativo, que é a gente gosta de chamar de sujeira na rede, que quem está no grupo A também tem que tomar cuidado com isso, né? Que é um módulo de penalidades que também tem aula aqui na Universidade de Whistler. Quando a gente está fazendo aí uma unidade nova, a gente tem um documento que antecede todo o processo de ligação, que é o termo de opção tarifária. No termo de opção tarifária, a gente vai identificar como essa unidade consumidora vai ser faturada e, por consequência, como que vai ser estruturado o contrato dela. A gente tem aqui, por exemplo, nesse termo de opção tarifária, que ele é padrão, tá? Por isso tem várias distribuidoras aqui. RGE, Grupo CPFL, todo mundo usa mais ou menos esse. Todas essas opções tarifárias aqui, elas são cativos. Então, optante grupo B convencional, optante grupo B branco, cativo verde e cativo azul. Bom, aqui refere-se ao grupo B e aqui ao grupo A. O que é essa tarifa branca aqui? Ela é uma tarifa que é quase que difícil de ver, eu nunca conheci nenhuma, acho que eu peguei uma ou duas faturas nessa, que é um tipo de faturamento que você tem horário ponta, fora ponta, intermediário dentro do grupo B. Então ela é para casos muito específicos aí e quase 100% dos casos vocês não vão encontrar isso ainda na realidade do trabalho nosso. Mas a gente tem aqui grupo B convencional e cativo verde e azul. Isso aqui está relacionado ao grupo B, esse aqui está relacionado ao grupo A, o verde e azul. E a gente tem também o mercado livre, que pode ser verde ou azul aí por ser do grupo A. Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente está construindo uma unidade nova, há a possibilidade dela já nascer no livre, não precisar ficar um ano aí no mercado cativo. Desde que no termo de opção tarifária eu inclua essa identificação aqui. Deixa eu ver aqui a próxima. Bom, aqui a gente tem também uma
um cronograma, né, de como vai funcionar a abertura do mercado livre, né, de um consumidor que queira tomar essa adesão aí para consumir energia nesse ambiente, que passou por várias reviravoltas. O Mercado Livre, como todo mundo sabe, ele é antigo, né, desde a década de 90 aí que ele está operando, só que ele era muito reservado para indústrias eletrointensivas. E ao longo do tempo foram feitas algumas concessões aí para liberar para consumidores cada vez menores, mas a gente tinha ainda um piso de 500 kW de demanda que a gente não conseguia acessar, e isso mudou aí com a abertura agora em 2024, tá? Que é a famosa aí portaria 50, que hoje já até é resolução normativa da ANEEL, que é todo o nosso trabalho aqui do Economia Exponencial, que é para acessar esse tipo de consumidores. Mas, nas consultas públicas da ANEEL, haviam aí, do Ministério de Minas e Energia, haviam previsões para abrir o mercado para o Grupo B a partir de 26 comercial e 28 residencial. Isso é algo que ainda está um pouco embrionário, a gente precisa acompanhar como que fica, mas por enquanto o que a gente tem certo e líquido aí, sem dúvida, é que a partir de janeiro de 24, todas as unidades que estão no Grupo A podem já acessar o Mercado Livre. Aqui a gente vai falar também de uma questão que tem surgido bastante aí no dia a dia nosso, que é a questão do bioptante. Mas antes, como que fica a migração dessas unidades? Tudo isso aqui foi tirado da Resolução 1000, se eu não me engano, né? A Resolução 1000 ela tem praticamente de tudo. Então ela é a resolução mestre aí do nosso... A 1000 e a 1059. Se vocês tiverem paciência para ler duas resoluções normativas da ANEEL, 1000 e 1059 aí são boas candidatas. Mas vamos lá, os contratos do Grupo A, como que funciona? Quem está no Grupo A, ele tem um CUG e um CCR, que é o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição e o Contrato de Compra de Energia Regulada, que são dois instrumentos aí que regem o consumidor do Grupo A. Está até marcado aqui a exceção das unidades do Grupo B. Mas existe um arcabouço regulatório que é a opção de faturamento pelo Grupo B, que é o seguinte, olha, eu me caracterizo como consumidor do Grupo A, por quê? Eu recebo em média atenção, eu tenho transformador próprio, mas eu quero ser faturado no Grupo B. É possível? É possível. Se eu tiver um transformador até 112,5, até antes da resolução 1000 era de 75, agora é 112,5, eu posso exercer essa opção. Poxa, mas por que eu faria isso? A tarifa do Grupo A normalmente ela é mais barata. O que acontece é que, principalmente consumidores rurais, a distribuidora não vai levar aquela rede linda e maravilhosa lá no meio do mato. Então o que ela faz? Ela disponibiliza em média atenção e cada sítio, gleba, acaba colocando seu próprio transformador para poder receber essa energia em média atenção e fazer a própria conversão. Mas ele não tem um consumo tão alto, ele só recebe em média atenção por questões técnicas, por questões de infraestrutura da rede. E para ele não compensa ser faturado em Grupo A. Então, normalmente, o consumidor rural é faturado em Grupo B, porém, ele tem transformador. Existem também alguns casos mais específicos de você precisar receber em média atenção por questões técnicas suas, mas não tem um consumo que justifique você ser faturado no Grupo A e pagar a demanda. Isso também acontece. Beleza, e como que a gente vai fazer a migração aqui desses caras? Só para terminar essa parte aqui, a gente mexer nas conclusões. Como que a gente vai fazer a migração? Quem está no Grupo B, como a gente viu lá no slide anterior, não tem CUG, não tem CCR, não tem esses contratos típicos do Grupo A. Então a gente tem a liberdade, desde que isso seja feito dentro de um cronograma realista, de nascer esse cara no livre. A partir do momento que ele vira Grupo A, ele já vira Grupo A livre. Óbvio que isso tem que acontecer em 24, porque antes de 24 ele não consegue fazer esse tipo de opção. Ele precisa ter 500 kW de demanda hoje. Quem tem um transformador e é B-optante, ele tem um CUG CCR meio que de gaveta, vamos dizer assim. Ele está lá, embora ele não seja faturado como Grupo A, ele tem esses contratos. E aí, normalmente, ele tem que ficar 1 ano no mercado cativo para depois migrar para o mercado livre, sendo B-optante. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque no Economia Exponencial a gente tem encontrado bastante Grupo B e Grupo B-optante. Aqui são algumas conclusões a respeito disso, né? O grupo tarifário é importante para a segmentação de lead de 24 e 26, porque a gente está entrando agora numa faixa onde... Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, né, o Caio também vai lembrar, a gente tinha uma lista de futuro 300, que a gente chamava. Por quê? Porque na época a gente só podia migrar a partir de 500 kW e havia uma expectativa de que a partir de 2020, por aí, reduziria para 300. Então a gente já deixava meio que no gatilho ali para abordar depois. Foi melhor do que a gente imaginava, apesar de ter demorado mais, porque não limitou em 300, todo mundo do Grupo A podia entrar. Então tudo que a gente fez lá atrás para a prospecção não foi perdido, a gente pode voltar agora e atender esse pessoal.
E também o que a gente está achando hoje em grupo B, apesar de não ser foco, pode ser uma opção aí a partir de 2026, então não é perdido, a gente deixa também no nosso pipeline. Essa questão da prospecção também é afetada, porque quando você passa a identificar melhor os grupos tarifados, você consegue agilizar muita coisa pelo Google Maps, você começa a perceber se tem transformadora ou não tem, o que dá para a gente fazer, caso ele seja bem optante, e também até as soluções aí que a gente pode atender. Por exemplo, se o cara ele é bioptante, a gente pode fazer um projeto, colocar ele no grupo A, ou se ele é grupo B e tem aonde colocar transformador, a gente tem uma área também que consegue fazer esse trabalho, até financiar esse tipo de serviço, incluindo preço, colocar adequação. Então, assim, na verdade a gente acaba criando soluções. O grupo B ele é mais trabalhoso, ele tem um pouco mais de especificidade, mas ele também tem algumas oportunidades aí de negócio que são interessantes, tanto para o cliente quanto para a gente. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula da Universidade Wetzlar. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.